Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do blog Super Vendedores. E hoje eu vou bater um papo com a Lúcia Alves. Lúcia, seja muito bem-vinda. Olá, Leandro, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com todos e todas vocês, né? Ainda mais hoje que nós vamos falar para elas, exclusivamente, né? Nada contra vocês, viu, mocinhos lindos, poderosos. Tudo a favor. Legal, legal. Hoje o tema é realmente voltado para super vendedoras, né, Lúcia? Uhum. Vamos falar sobre mulheres poderosas, como se transformar em uma super vendedora. E para isso, para a gente poder começar, Lúcia, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre as principais diferenças entre o homem e a mulher na hora de vender. Então, assim, na verdade, há uma diferença enorme em relação, né, à mulher e o homem no momento da venda. Tá. Porque a mulher, geralmente, quando ela chega a uma reunião, falo por experiência própria, quando do outro lado é um mocinho que vai atendê-la, né, um executivo, muitas vezes, vamos supor, a pessoa ela está super bem arrumada, é uma mulher bonita, tem seus olhos claros ou super acastanhado, ou ainda, né, às vezes é morena, loira, enfim, depende. Tá. Muitas vezes, a pessoa do outro lado, se ela não for muito profissional, ela primeiro admira a sua beleza e depois ela desafia a sua inteligência. Certo. Então, muitas vezes a mulher ela tem que provar, trabalhar dobrado, Tá. para que ela possa mostrar ao que ela está fazendo ali, né? Para que ela veio e tudo. Então, primeiro ela quebra a barreira, para depois, diferentemente do homem, que já é uma profissão que nasceu com homens, né? Vendas vem, a gente tem lá o mascate, o biscate, né? Que era lá da época antiga, né? Que era feito as trocas e tudo mais. Então começou com homens. Então a profissão foi muito vista durante muito tempo somente para homens. Depois as mulheres começaram a invadir aí o mercado de trabalho, graças a Deus, e aí o mercado também se expandiu para elas. Então, basicamente, a diferença entre um e o outro é que a mulher já tem que chegar dentro de uma reunião quebrando desafios, né, se superando para poder mostrar que ela tem competência, que ela sabe falar sobre aquele assunto. Quando o assunto é técnico, então, os homens fazem questionamento até tirar todo o seu fôlego e você poder realmente falar, não, eu sei, eu conheço. E aí eles ficam de boca aberta, e aí às vezes vai pro fechamento. Legal. Parece até que é um grande teste, né? Parece que quando o executivo é homem, que nem você citou, ele está testando para saber se realmente aquela vendedora, aquela profissional, ela tem, entre aspas, né? Vamos colocar de uma forma muito delicada, gabarito para estar atendendo ele. Exatamente, exatamente. Então ela já é desafiada a hora que ela chega. Às vezes por mulheres também, tá, Leandro? Muitas vezes a mulher que está ocupando um cargo de executiva dentro de uma grande empresa, na área de compras, aí chega uma vendedora, né? E muitas vezes a pessoa ela tem uma certa timidez, às vezes, olha, por mais que seja vendedora, nós sabemos que existem vendedores que são excelentes e muitas vezes a timidez dessa pessoa faz com que ela às vezes não ganhe tanto quanto ela poderia, né? Então aí a pessoa às vezes acaba colocando o outro num patamar muito maior do que ela, e esse é um momento terrível nas vendas, quando a pessoa já se autobloqueia, né? Em relação ao outro. Esse bloqueio muitas vezes vai impedir até mesmo de fazer negócio. E aí a mulher que está do outro lado negociando, ela já começa desafiando a pessoa. E aí às vezes a pessoa faz a apresentação do produto e deixa a desejar na apresentação. Quando você começa a quebrar o gelo. Agora, tem, claro, executivas de compras e empresárias, enfim, pessoas que estão negociando do outro lado, que é super humilde, percebe quando você ainda está um pouquinho confuso com o produto, quando você está no início de carreira e às vezes acaba te ajudando, acaba contribuindo para com você, entende? Entendi. Legal. Lúcio, eu queria citar um caso curioso, né? Vou ver se você consegue me ajudar ou até concordar comigo, não sei, mas é incrível, toda operadora de telefonia fixa, telefonia móvel,
empresas que vendem cartão de crédito, enfim, quando você entra em contato ou quando você recebe um contato, eu percebo que é muito mais mulheres do que necessariamente homem. Eu não consigo me recordar quando eu fui atendido por um homem. Já obviamente, já me ligaram, mas eu digo, por que tantas mulheres nos call centers do nosso Brasil, vendendo soluções de crédito, de telefonia, enfim? Por que eles optam pela mulher, Lúcia? Então, eu já fui gerente de call center, né? Inclusive já fui empresária do setor de telemarketing, Tá. E realmente a maior contratação que nós temos são de mulheres. Por que mulheres? Primeiro, muitas vezes nós temos um problema de empregar nesse setor enorme, porque o profissional de telemarketing ele não vê esse serviço como uma profissão. Que ele vai seguir carreira, que ele vai criar outros meios. Ele vê como algo temporário. Tô quebrando um galho aqui, né? Isso, exatamente. Ele vê como algo temporário. Às vezes ele opta porque é meio período, dá tempo de estudar, né? Fazer uma faculdade. E geralmente ele sempre está fazendo uma faculdade fora do curso. Nós temos uma porcentagem muito pequena de pessoas que fazem curso exatamente na área de gestão de call center, por exemplo, que já é um curso que existe hoje universitário, né, para as pessoas que atuam dentro da área. Então, o que ocorre? Por que a maioria é mulher? Primeiro, nós empregamos sempre acima de 18 anos, tá? A lei do menor aprendiz em call center, ela não é permitida. Então, nós não temos contratação de pessoas com 16 anos. Maiores de 18 anos e muitas vezes mulheres que, às vezes, eu tenho um índice, eu tenho até essa pesquisa feita, a mulher que ficou muito tempo fora do mercado de trabalho e depois quando ela volta ela não consegue se encaixar, às vezes dentro da área que ela já trabalhou, às vezes mulheres que nunca trabalhou na vida, mas tem o segundo grau completo, tem uma dicção, tem uma forma de comunicação, tem um aprendizado rápido, então conforme ela consegue ter, né, essas ferramentas que são importantes para um operador de telemarketing, então ela é empregada também. Muitas vezes a mulher que ficou viúva e outras vezes a mulher que se separou, nunca trabalhou na vida e aí ela tem a oportunidade de começar a carreira dela dentro de uma operação de telemarketing. Conheço outras mulheres que iniciaram no setor de telemarketing e que dali chegou a uma supervisão, a uma coordenação e hoje é gerente dentro da área, em grandes call centers, atua com um treinamento, então que fez carreira dentro da empresa, entende? Então, por que as mulheres também? Porque a mulher ela sabe lidar com a pressão de uma forma muito melhor do que os homens. Porque o homem ele já estoura facilmente, né? Até caiu aqui. O homem ele já estoura facilmente. A mulher ela consegue ponderar mais as coisas, ela consegue ter uma paciência maior, né? Então de lidar com o cliente do outro lado, deixar o cliente expressar numa questão, por exemplo, de reclamação. O cliente ele entra em contato com a operadora nervosíssimo, ele quer tirar a vida dela por telefone, entende? E ela ali, ela segura, tentando primeiramente acalmar o cliente para depois resolver o problema dele, porque muitas vezes ele vai falando atropeladamente e não chega à conclusão do que ele realmente quer, né? E aí ela tem a paciência. Então também é um emprego em função das mulheres serem muito mais pacientes e trabalharem muito melhor sob pressão do que os homens. Vamos lá. Qual que é a importância da preparação das mulheres poderosas para elas venderem mais? Olha, eu tiro por mim, né? Eu sou vendedora desde os meus 8 anos de idade. Eu digo por que eu sou vendedora desde os 8. Porque com 8 anos de idade eu vendi minha primeira boneca. E eu vendi minha boneca na escola, porque venho de uma família de 5 filhos e o problema em casa era o financeiro. Então eu achava que eu vendendo a boneca ia levar dinheiro para dentro de casa e ia ter a solução dos problemas que eu via meus pais reclamando. Legal. Quando eu cheguei em casa, eu simplesmente levei um puta, por que você fez isso? Entendi. Vamos atrás e vamos pegar a boneca. Mas eu já tinha vendido e deu tudo certo, né? Minha mãe foi atrás da mãe da menina, pegou o dinheiro de volta, pegou a boneca. E depois eu acabei até desgostando da boneca, porque eu falei, não, eu gosto mais do dinheiro do que da boneca. Vendedor, ela é uma pessoa, vendedora superpoderosa, ela é uma pessoa que não tem, ela tem assim, limites em relação
a respeitar o próximo. Tá. Mas ela não tem limites em relação a visualizar, a enxergar longe. Ou seja, é uma profissional que tem ambição na vida. A profissional que tem ambição na vida, ela chega muito longe. Não só misturado, né, a ambição, mas também tem que ter uma porção de visão a longo prazo daquilo. Porque às vezes você trabalha para vender o hoje, e aí você acha que só está fazendo a coisa daqui do agora. E você não visualiza a coisa lá na frente. Então, quando a gente traça planos para 1, 3, 5 anos, 10 anos dentro de vendas, é muito interessante quando a empresa ela oferece isso ao colaborador. Porque ele vai conseguir dar uma atenção especial para aquele cliente que ela está vendendo agora no presente, e mesmo que o produto, vamos lá, dure 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a 2, 3 anos, esse cliente volta e procura essa pessoa exatamente por essa atenção que ela deu. Então, a gente tem que ter um trato muito especial. Pensar que a ambição é legal, é bacana, e é isso que faz o vendedor, né, não ter a rotina, não ter o marasmo, ou seja, se contentar somente com aquele fixo que foi oferecido. Não, ele vai muito mais além. Só que, quando nós falamos em ir além, é importante lembrar que eu estou nesse presente, preciso oferecer algo realmente que eu vou entregar ao cliente, ter esse cliente com satisfação plena, para que eu possa, a longo prazo, também fazer novas vendas a esse cliente. Então, não é ligar uma única vez, não é dar atenção só no momento do fechamento, né? É onde a gente fala muitas vezes do pós-venda. É importante você também, após você efetuar a venda, receber, ver a satisfação do cliente, estar sempre em contato com esse cliente para que as vendas possam acontecer naturalmente nas próximas vezes. Não procurar o cliente só quando você precisa dele. Então, isso é o que transforma uma vendedora comum de uma vendedora poderosa. É a que está sempre dando atenção. Inclusive, uma dica, tá? Tenha anotado a data de aniversário do seu cliente. É muito bacana. Não é só a empresa que tem que ter. Eu, como vendedora, é muito importante eu ter a data de aniversário do cliente ou a data de aniversário da empresa do cliente, porque imagina, a empresa é tudo que ele tem, né? É o carinho enorme. E aí você recebe uma ligação: olha, não tô querendo vender nada para você, só tô querendo te dar parabéns, desejar muito sucesso cada vez. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Então, a vendedora super poderosa, ela vai além. Ela não fica só esperando as coisas acontecerem. Legal, legal. Então, falamos da preparação, que é ponto-chave para você ter uma reunião, uma apresentação de sucesso. Legal. Exato. Nessa reunião, nessa apresentação, como é que a mulher ela pode conseguir a atenção do seu cliente, Lúcia? Então, olha, a venda, ela começa desde o momento da prospecção, né? Tá. No momento que eu passei pela secretária ou pela atendente, e aí consegui obter a atenção da pessoa que está ao outro lado, a quem eu realmente preciso oferecer e quem realmente vai ser decisor, né? No momento de fechar o contrato comigo. Então, isso é um ponto muito importante. Quando eu estou efetuando a minha venda lá, o que me diferencia em relação ao outro? Conhecer o produto, conhecer muito bem o produto, conhecer os pós e o contra do produto. O cliente, muitas vezes, ele vai falar sempre contra o seu produto, né? Ah, mas eu já tive, já foi assim. Ah, mas o do concorrente é assado. Ah, mas isso. Importante, inclusive, quando ele falar do concorrente, importante, inclusive, conhecer a concorrência para que você possa trabalhar a objeção nesse momento, né? E aí você vai ter a argumentação. Então, quando uma venda ela é bem argumentada, dificilmente o cliente ele vai se contraopor. Muitas vezes o cliente ele vai pedir inclusive desconto, porque ele vai falar que o concorrente está muito mais barato e oferece a mesma coisa. Quando a vendedora ela entra nessa de dar desconto, de começar a dar desconto, ele vê que ele pode tirar mais e mais dela. E aí a gente passa a não ter um produto com valor, a gente passa a ter um produto com preço. Então é muito importante a gente saber separar o que é preço e o que é valor. Às vezes não é interessante você sair oferecendo desconto.
Então tem que ser muito honesto. O mercado está muito ativo, o mercado está muito inteligente em relação a falar assim, olha, eu vou te dar 10% de desconto porque você está fazendo esse tanto de pedido. Ou seja, o comprador do outro lado, ele sabe que você já tem essa margem para trabalhar. Então essa não cola mais. Então a gente tem que vir com novas argumentações, novas informações para o cliente, para que ele fique realmente satisfeito em relação ao produto. Então é importante conhecer, né, a concorrência, saber muito bem o que você está falando. Quando entrar no momento de abaixar o seu preço, veja o valor que tem o seu produto e veja se realmente dá para oferecer o que ele está pedindo. E aí, muitas vezes, é interessante você nem fechar a venda naquela hora, na hora que ele tá ali, olha, vai diminuir, né, seu preço, apertando. Não, olha, esse é o nosso preço. De qualquer forma, eu vou ver com o meu gerente o que eu posso vir a fazer, não sei exatamente, nós estamos com ótima entrega, aí vai colocando, né, todas as coisas, ótima entrega, o prazo está excelente, a qualidade, enfim, vai colocando todos os valores que tem o seu produto, e aí às vezes é preferível não fazer a venda sobre essa pressão e mostrar para o cliente realmente o valor que tem a sua mercadoria, e nunca, jamais discordar do cliente. Nunca, jamais falar, você está errado, bater boca com o cliente, porque ali você vai acabar com a sua venda na hora e você não vai conseguir mais entrar nesse cliente. Ao invés de você conquistar um cliente, você acaba de conquistar um inimigo, né? Porque, inimigo, né, uma competição. Sim, exatamente, principalmente em serviços, tá? Porque serviço, o cliente ele está comprando algo que ele não está vendo. Uhum. Ele vai saber se esse algo funciona, se é bom ou não, a partir do momento que ele estiver usando esse algo. E aí é que é a grande questão, o grande problemática da maioria dos vendedores que eu conheço. Por quê? Eu vendo, mas se minha empresa não entregar o serviço de acordo com aquilo que eu vendi, então muito importante as empresas falarem a mesma língua junto com o vendedor, junto com o comprador, todo mundo. Eu digo sempre que não existe empresa nota 10 com funcionário nota 5, assim como não existe funcionário nota 10 com empresa nota 5 e vice-versa, né? Se você é 10, a sua empresa também é 10. Se você é 5, sua empresa é 5. E aí as pessoas têm que começar a pensar, olha, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito aqui? O que eu tenho a oferecer realmente? Então, quando nós, mulheres, levamos esse super diferencial, a gente ganha mercado, a gente conquista mercado, tá? E sempre, lógico, com muita persistência. Legal, legal. E, assim, mais uma vez, né, durante esse processo de conversar com o cliente, de apresentar soluções, os benefícios, gerar valor, como é que a mulher ela pode obter a informação do cliente potencial? Porque às vezes a gente está numa reunião, está apresentando, às vezes está gastando cartucho com relação à negociação, e aí no meio da reunião a gente descobre que ele ou ela que a gente está conversando não é o decisor. Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante e muito levemente abordado em vendas, que é você qualificar o lead, qualificar o prospect, né? Ver se é ele que vai assinar o cheque ou se você tem que conquistar ele para depois conquistar o chefe, enfim. Como é que a mulher, com todas as dificuldades que a gente já discutiu, ela pode descobrir realmente quem é o cliente potencial, quem vai assinar o cheque? Como é que ela pode ter essa informação na mão? Tá, primeiro assim, todos os clientes, qualquer pessoa que você fala, são clientes potenciais. Perfeito. Todo mundo é cliente potencial. Às vezes, a faxineira é cliente potencial. Uhum. Por quê? A faxineira, por exemplo, se eu vendo produtos de limpeza, quem usa o produto de limpeza é a faxineira. Então, às vezes, engano se, por exemplo, eu chegar na empresa, eu trabalho com produtos de limpeza, aí eu chego dentro da empresa e começo a reparar no trabalho da faxineira, a ser indiferente com essa faxineira e tudo mais. No momento que eu estou apresentando para a compradora vai achar legal, eu vou ser super simpática, né? Porque aí eu coloco a minha máscara e aí eu estou apresentando, tá lindo e poderoso. Aí,
passa para o chefe, ó, chefe, essa aqui é a melhor cotação, né? Aí o decisor vai lá e fala assim, legal, agora chama a Maria, por exemplo, para ver se a Maria aprova esses produtos, porque às vezes não adianta o produto ter preço e não ter qualidade, ou às vezes tem muita qualidade e o preço está muito elevado, então tem que ter sempre ali a equiparação. Então todo cliente, ele é potencial, então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, quando nós chegamos dentro de uma empresa, quando nós abrimos a prospecção, né? Que aí você também fez uma pergunta, Lúcia, como que a gente encontra esse cliente potencial, né? Como que a gente inicia a abordagem junto a ele? Então, assim, primeiro, se eu vendo um produto físico, não tem como, eu tenho que agendar a reunião para apresentar o meu produto físico e fazer uma demonstração para ele, né? E quando eu dou garantia do meu produto, quando eu provo que o meu produto é bom, muitas vezes eu vou lá, faço a demonstração, levo, é legal às vezes levar um kitzinho para a pessoa poder, olha, fica aí com um kit experimental para você ver, comprovar o que o meu produto pode fazer por você, né? E ali a pessoa testa um pouquinho e ali ela sai com a vontade de realmente eu quero mais, né? Então todo cliente é potencial. Agora vamos esquecer da Maria, não encontrei a Maria, estou apresentando ali para uma pessoa que simplesmente me recebeu porque o dono da empresa me disse, olha, vai lá e recebe X pessoa. Ali eu tenho que apresentar meu produto com esclarecer todas as questões sobre o meu produto, né? Fazer alguma pergunta para ela, deixar ela aberta para fazer pergunta, ouvir bem. A maior proeza de um vendedor é ouvir muito bem. Então a vendedora, quando ela ouve bem, daquilo pouquinho que ela ouviu, ela consegue fazer várias coisas. E nós mulheres temos essa percepção aguçada, porque nós fazemos 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, nós falamos com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Eu já sentei em mesa de reunião onde tinha 4, 5 pessoas e eu era o foco, e ali eu via às vezes um cochichando com o outro, e naquele cochicho eu já conseguia ouvir o que ele estava falando e fingia que não estava ouvindo, já vinha aqui, já falava com o outro sobre um determinado assunto, e aí a pessoa levantava em questionamento para outra pessoa o assunto que eu tinha escutado aqui do lado, aí a pessoa falava, realmente, como é isso? Aí eu já interagia com os outros que estavam falando a respeito daquele assunto, e aí eu conseguia conduzir a reunião para trazer, né, todas aquelas pessoas para mim. Então todos os clientes são potenciais, e como você vai superar isso é você mostrando realmente confiança no seu produto, confiança naquilo que você faz, né, e deixando claro, porque por mais, eu já levei produtos, até trazer uma experiência minha, eu já fui em empresas onde eu esperei lá quase 2 horas para ser atendido, que é uma coisa que assim, acontece muito dentro do mercado, daí você espera 2 horas para ser atendido, e aí a mulher é determinada, né? Aí a mulher fala assim, também só vou sair daqui com pedidinho. E aí eu falei, 2 horas esperando, tem que sair daqui com pedido. Aí perfeito, na hora que eu fui atendida não era ela a pessoa que seria responsável. Então pediram apenas, passe as informações para mim, e aí passando para mim essas informações eu vou passar para o outro. Aí veja, como que eu vou passar uma informação para uma pessoa que não é do setor de compras, uma pessoa que precisa apenas absorver aquelas informações para depois ela levar para o outro? Aí é trabalhar a sensação. Se você está com um produto físico, é trabalhar a sensação. Como que você vai trabalhar a sensação? Fazendo a demonstração para a pessoa. Porque nada melhor do que a pessoa ver a coisa, né, ali realmente acontecendo, ver realmente como que funciona o produto para ela chegar. Porque o que eu tenho que tirar dessa pessoa que não tem a informação é o uau! Porque a única coisa que ela vai decorar é assim, olha, a menina veio aqui, me apresentou um negócio, mas é legal, é muito bom. Eu não sei falar direito exatamente como é. Eu acho que seria interessante a gente chamar ela novamente. Porque a única coisa que ela vai ficar é com a sensação. Então, quando nós trabalhamos a sensação, aí sai de baixo, minha amiga. E quando é serviços, a mesma coisa. Por exemplo, em serviços, a gente tem depoimento de clientes satisfeitos. É muito bacana, porque daí ao invés de você ficar ali falando, você leva lá seu tablet, leva o seu notebook, leva o iPad, enfim, e faz a demonstração, olha aqui esse cliente. E aí você começa a fazer essas apresentações. Aí você também está trabalhando outros sentidos com a pessoa, porque nós vendedores precisamos lembrar que nós temos, né, os 5 sentidos. E você não vai se perguntar, olha, vem aqui,
qual é o sentido que você mais, assim, você trabalha? É auditivo, físico, tal? Não, você tem que trabalhar com todos, porque você não sabe quem que ela é. Mas, num determinado momento, com técnicas, né, bem aprimoradas, técnicas de vendas bem aprimoradas, aí você consegue perceber se ela é mais visual, se ela é mais olfato, se ela é mais, né, tato, aí você vai começar a jogar um pouquinho mais para aquilo. Aí entra um pouco mais de técnicas de vendas, né? Então é importante a preparação aí para ser super poderosa, viu? Legal, legal. Fantástico. Você que está nos assistindo, a Lúcia acabou de dar uma dica, assim, quentíssima. Eu tenho certeza que se você aplicar hoje ou amanhã, você vai ter resultado muito positivo. Lúcia, obrigado, viu? Imagina, é muito gostoso a gente poder falar sobre vendas e falar, né, principalmente porque a gente tem uma quantidade de jovens muito grande vindo para esse mercado de vendas, olhando vendas com uma outra, né, com uma outra visão. Tanto é que o marketing de rede tem crescido assim absurdamente aqui no Brasil e você vai ver tem muitos jovens. E isso é bacana, é legal, uma profissão que até antigamente as pessoas tinham vergonha de dizer que eram vendedores, né? E ser vendedor, então, é porque ser vendedor, antigamente, para as mulheres, era assim, tá separada, tá devendo, não tem curso universitário, não tem quase estudo e tá precisando fazer alguma coisa. Era visto desta forma. Eu acho que o mercado, né, composto pelos profissionais de vendas vai mudar ainda mais. Né? Vai, eu acredito nisso. Eu quero ouvir cada vez mais as pessoas falando, não, eu sou vendedor, eu sou vendedora com orgulho, né? Isso. Porque o médico, ele não tem vergonha de falar que é médico, né? O advogado não tem vergonha. Exato. O engenheiro também não, porque nós trabalhamos com vendas, somos profissionais de vendas, super vendedores, super vendedoras, vamos ter vergonha de falar, não, eu sou vendedor. Exato, exatamente, né? Então é muito bacana, é legal, conheço grandes pessoas assim, magníficas. Tira a primeira mulher vendedora aí que eu considero mesmo, Luiz Helena Trajano, adoro ela, a Silvia Designer, a Silvia vai pra cá, pra televisão, pra ficar fazendo, né? Aquele estilo é o dela, ela encontrou um estilo e foi lá e vende muito bem, porque as pessoas falam, eu quero ter o sofá da Silvinha. E aí a pessoa, quando senta no sofá dela, eu já vi mulheres que vão lá no Silvia Designer, compra o sofá da Silvia Designer, chega na casa dela, ela quer pular igual a Silvia faz na televisão, quer fazer as propagandas dela igual a Silvia faz na televisão. Isso é sensacional, isso é fantástico, entendeu? Quer marketing melhor do que isso? Então tem grandes vendedoras aí dentro do nosso mercado, dentro do nosso Brasil, que é legal a gente se espelhar. Eu mesma me espelho em grandes profissionais, porque é a história, né? Quando você tiver que mirar a lua, vá para as estrelas, porque você, quanto mais alto você sonhar, melhor é para você, para sua vida, para sua carreira. Tudo que eu tenho, eu devo a vendas. Legal, show de bola. Então vamos lá, vamos para uma parte um pouco mais prática, né? Vamos lá, 3 dicas para mandar bem na hora de apresentar um produto, apresentar uma proposta comercial, de sentar numa negociação. O que a super vendedora tem que fazer para vender? Primeiro, na hora que você chegar, cumprimentar a pessoa, apertar forte a mão dessa pessoa e olhar nos olhos dela. Isso passa autoconfiança. Então a pessoa tá vendo você, ela tá olhando para você, você tá apertando a mão dela e aí já no primeiro momento, nos primeiros segundos você já conquista o que? A autoconfiança dela. Sentou à mesa, tenha cartão de visita, tenha a apresentação da empresa, se for impressa, para poder deixar, porque aí a gente, ainda falando de sentido, a gente tem que lembrar que tem pessoas que são visuais, que gostam de ter um material em mãos, e tem ainda outra que prefere, né, o material ali na comunicação online mesmo. Então aí você olha, faz a apresentação do seu material digital e você já tem os dois. Abriu o material digital, tem o material em mãos, entregou o cartão, a hora que chega dentro da sala, geralmente o pessoal oferece um café, uma água, então aceite o café, aceite a água, respira, porque é o momentinho que ela vai começar a soltar, conversar um pouquinho de assunto que não tem a ver com a venda, com o produto que ela vai oferecer, né? E a terceira maior dica, ouça o que o seu cliente quer. Sentou à mesa com a cliente, deu a relaxadinha do cafezinho, da aguinha, entregou o material, trocou o cartão de visita, escute o que o cliente quer, ouça com atenção. O cliente, ele sempre vai falar aquilo que você deseja. Às vezes o cliente no início da venda, ele já vai falar para você
todos os problemas que ele está enfrentando com um outro produto, com outro concorrente, com outros produtos que ele já teve. E aí você já tendo a informação, porque nisso você já tem a experiência, você já teve treinamento técnico, você já saiu de lá fera, né, da empresa, tem bastante conhecimento sobre o produto. Naquele momento você já vai pegar e vai falar, opa, é aqui. É esse pontinho. Só que na hora que você vai apresentar, não vá direto ao ponto. Ao pote, né? Não vá direto na fonte. Eu ia falar fonte, falei pote, mas não vá direto. Uhum. Porque ratinho que vai direto morre estrangulado. Então, não. Contorne. Contorne de novo, né? Dá mais um contorno. Vá para o pré-encerramento e aí chega com checkmate, né? Mais ou menos como um jogo de xadrez. Aí você vai pro checkmate para você sair de lá com 90% da venda fechada. Muitas vezes você vai levar para a empresa, olha, não, tá quase, o negócio vai, gostei daquela apresentação, gostei daquela reunião, foi interessantíssimo, entendeu? Mas isso é ouvindo, porque o cliente ele vai sempre ter dores, né? A gente tem que atingir exatamente a dor que aquele cliente está enfrentando naquele momento e aí você ter a certeza que o seu produto vai suprir aquela dor. Legal. E você acha assim, surgiu agora essa dúvida, você acha que a mulher ela é mais ansiosa, a vendedora ela é mais ansiosa que o vendedor, ou não, ela consegue controlar melhor a ansiedade, porque às vezes a gente está a gente precisa vender, a meta está longe, o gerente está pressionando, a gente fica ansioso para fechar negócio, isso é normal, acontece com todo mundo, comigo, sim, provavelmente contigo também. Você acha que a mulher ela consegue controlar melhor a ansiedade? Sim e não. Temos hormônios. Tá. Então, existem momentos, a ansiedade ela só vem quando tem a insegurança. Certo. Quando você está inseguro em relação à pessoa que vai te atender, então é interessante quando você busca as informações para ir para essa reunião, ter um bom briefing. Tá. Inclusive conhecer, a internet está aí hoje, é legal, vai lá e pesquisa sobre o nome daquela pessoa, nós temos as redes sociais, nós temos redes sociais para executivos, inclusive, então legal, vai lá, pesquisa o que essa pessoa faz, o que não faz, quem são os concorrentes que já estão lá dentro atendendo ela, então você já vai com essas informações. A ansiedade, ela é sim, ela é algo que acompanha sim o vendedor, porque toda venda, todo novo cliente é aquela coisa do novo, então todo novo traz um pouquinho de gelinho na barriga, e isso é gostoso a gente sentir, a gente ter, mas a gente não pode deixar isso sobressair, porque quando isso sobressai, aí você está com algum problema emocional seu, particular, ao ponto de deixar transparecer isso. E um problema muito sério, que quando o vendedor mostra esse desespero, essa ansiedade em fechar, o cliente não compra. E aí você queima a venda. Entendi. Legal, legal. Bom, então, falamos sobre a preparação, falamos sobre prospecção, negociação, né? Olho no olho do cliente. Agora sim, okay. Agora o Zé Noronha, a gente fez uma entrevista com ele, ele tem um jargão, uma expressão que é quem não objeta não compra, né? Ou seja, para todo o processo de vendas acontecer, o cliente ele tem que inserir pelo menos uma objeção que nós, supervendedores e supervendedoras, passamos e concluímos a venda. Ok, legal. Agora, como é que a supervendedora, a mulher, ela pode vencer as objeções dos clientes que surgem e se existe alguma facilidade justamente por ela ser mulher? Olha, de fato ele falou uma coisa, ele fala algo realmente que é fato. O comprador que está do outro lado, ele sempre vai querer sair na vantagem. Então, para ele sair na vantagem, ele vai apresentar objeções. E nós, como vendedoras, temos que, contra-argumentar para poder suprir aquela objeção dele e aí tentar chegar no finalmente. Mas o que ocorre quando nós somos mulheres e ocorre essa questão das objeções, e muitas vezes isso só ocorre quando o homem do outro lado tenta não seria nem desafiar exatamente, mas ele tenta te colocar numa saia justa, mais precisamente, né, para testar realmente o teu poder de conhecimento ou na verdade o teu poder de persuasão. Então isso vai de você, na
na hora que você está vivenciando aquilo, você vir a persuadir ou não. Então, assim, o carisma que nós levamos, nós mulheres levamos para dentro de uma reunião, ela realmente faz a diferença no momento de fechamento. Mas agora tem que ser um carisma sem muita melação, sem se jogar, né? Senão às vezes parece que você está mais tentando se vender, né? E não o seu produto. Você não pode sobressair o seu produto. Eu sou atriz de teatro também, e a gente às vezes tem papel coadjuvante e o protagonista. O protagonista é o principal. Quando eu sou vendedora, quem é o protagonista? É o meu produto, não pode ser eu. Ok. Entendeu? Então eu não posso sobressair. Agora, acontece muitas vezes, né? A gente vê, às vezes você vai assistir um espetáculo, ou mesmo se assiste uma novela, às vezes o protagonista não está fazendo tão bem o papel, não está desempenhando tão bem o papel quanto aquele coadjuvante que deram um pedacinho, um papelzinho ali para ele, e a pessoa está se desenvolvendo de uma forma magnífica, que às vezes você vai para ver o produto, para assistir, né, a TV ou assistir a peça, exatamente por causa daquela pessoa que está ali, porque as pessoas comentam mais sobre a participação especial daquele do que... E em vendas não é diferente, então eu não posso deixar, eu tenho que pensar, quem é o protagonista é o meu produto. Eu sou coadjuvante e eu tenho que fazer o meu produto aparecer da melhor forma possível. Legal, legal, show de bola. Bom, partindo para o final da nossa entrevista, eu queria fazer 2 perguntas para você que eu sempre faço para quem eu bato um papo ou entrevisto. Tá. Primeira delas, eu queria te pedir 1, 2, 3 dicas, né? Fica à vontade, para você dar para as pessoas que estão começando na nossa profissão, mas especificadamente as mulheres que estão aprendendo a vender, estão se desenvolvendo na sua profissão. O que você falaria, Lúcia, para elas? Primeiro lugar, minhas lindas, poderosas, fantásticas, eu chamo as mulheres de estrela dentro das minhas palestras, né? Então, estrela. Você nasceu para brilhar. Então, quando você está diante de um cliente, vá lá e brilhe, simples assim. Como que você pode brilhar? Então, vai aí algumas dicas. Primeiro, nós mulheres nos incomodamos um pouco com roupa. Tá. Nós nos incomodamos às vezes com roupa, com calçado. Então, vá visitar um cliente, mas vá com aquela roupa que realmente está lhe fazendo bem. Não que o outro está olhando. Claro, roupa comportada, porque às vezes decote demais é um problema. Saia curta demais é um grande problema. Minha amiga Dani Padilla, ela fala isso com uma maestria fantástica. Eu falo isso por experiência vivenciada, né? Então, a questão da roupa ela é muito importante para lhe dar a autoconfiança, para te dar a confiança ao ponto de você chegar lá e não ser a sua roupa o destaque, e sim aquilo que você está falando com o teu cliente. Uma outra grande questão, estrela, que é muito importante para você brilhar no momento da sua reunião, conhecer muito bem o seu produto, ter conhecimento técnico, conhecimento informativo, conhecimento do diferencial, conhecimento da concorrência, é mega, super, hiper importante, né? Por isso que muitas vezes nas empresas, no início o vendedor sempre vai acompanhar uma pessoa que já tem uma experiência maior. Outra questão, não desistir, persistir sempre. Às vezes a gente leva 10 nãos para ter um sim. E a venda ela começa quando o cliente diz não. Não quer dizer que esses 10 não vá comprar de você. Naquele momento não é a experiência para ele. Mas mantenha dentro do seu cadastro e no momento propício, no momento que você tiver produtos diferenciados, mantenha o cadastro desse cliente atualizado, você vai lá e aborda. Muitas vezes o cliente ele deixa de comprar da gente porque ele não está num dia legal, ele não está no momento legal, ou às vezes aquele produto não vai fazer nenhuma diferença dentro da empresa dele. Mas haverá um momento que sim, ele vai ter necessidade daquele produto. Então exatamente é aí que você entra. Então persistência é palavra-chave para nós vendedores. Outra questão, o emocional. Às vezes o cliente ele vai fazer objeções, mas é contra o teu produto e não contra você. Não leve essas informações para o seu emocional. Algo do tipo,
poxa, tá todo mundo contra mim. Quando você, minha estrela, estiver nesta naipe, minha dica, não venda. Fique dentro do escritório, fique prospectando via online, investigando quem é seu cliente, porque quando você não está bem, não adianta tentar vender um produto para o outro. Você não vai vender, você vai se queimar e o pior, o cliente nunca mais vai querer nem atender você. Então, o emocional é muito importante. Às vezes, eu tive caso de vendedora que veio vender e na hora que eu comecei a fazer questionamento, a pessoa começou a entrar em assuntos particulares da vida dela. Às vezes, o filho que estava doente, a mãe com câncer, não sei o que e tal. Todos nós vivemos problemas, todos nós temos. A partir do momento que eu estou dentro da empresa, não é que vai separar o funcionário dos problemas. Não, jamais. Mas, num primeiro momento, depois que eu pego uma intimidade com o cliente, eu posso até vir, sim, a me abrir com ele. Mas no início, numa primeira apresentação, segunda, até terceira apresentação, né? Porque às vezes exige, demanda da gente 2, 3 reuniões para fechar um contrato. Então, tenta guardar isso. Nós mulheres, nós conseguimos fazer isso com maestria, porque às vezes a gente está chorando por dentro e está sorrindo por fora, às vezes a gente quer dar ou não, mas a gente consegue, né, dar aquele olhar magnífico, faz caras e bocas, né, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai lá e vá fazer negócios. Então é muito importante esses detalhezinhos que eu te passei aí. Então separe, tá? A razão da emoção. Nós somos muita emoção, mas às vezes a gente tem que colocar um pouquinho de razão na frente para poder a coisa acontecer realmente daquela forma que nós sabemos fazer e com maestria. Legal, legal. E agora a última pergunta, né? Se você pudesse dar uma dica, uma só, para Lúcia no começo da carreira, quando você estava começando a trabalhar, quando você estava começando a vender, como você estava se desenvolvendo, o que você falaria para Lúcia? Olha, eu sempre fui muito ousada em vendas, né? Então eu olhava, eu recebia ou não, e aí passava 2, 3 semanas, voltava de novo, e às vezes o cliente falava assim, eu fazia venda às vezes, né, porta a porta, mas dentro de escolas. Então ele falava assim, não, ela não tá hoje. Eu tinha que falar com a diretora, coordenadora pedagógica, ela não tá hoje, ela não vai querer seu produto não. E eu falava assim, não, tá bom, mas eu tava falando com uma pessoa que não era ela que ia comprar, e eu queria ouvir da boca de quem realmente, né? Então, eu voltava lá e conseguia falar com a pessoa, conseguia me apresentar e às vezes até mesmo vender. E numa época que não se tinha e-mail, não se tinha telefone à vontade, você tinha que falar com as pessoas por fax, e muitas vezes eu voltava porque eu falava, não, o fax quebrou, e eu vou ter que vir aqui pessoalmente para te entregar, mas olha, tá aqui e tal. Então eu acho que uma característica que eu sempre tive muito e tenho na minha vida é ousadia. A outra, talvez, que se eu tivesse que voltar lá atrás e olhar, Lúcia, o que você deixou de fazer, né, e que você colocaria agora para as mulheres fazerem, sei lá, acho que talvez me jogar mais ainda, não sei, eu basicamente, por persuasão, persistência, eu era sempre a melhor vendedora da minha equipe dentro da empresa, das empresas que eu trabalhei, eu sempre fui a melhor vendedora, né, eu sempre me destaquei, e às vezes até por isso eu me cobrava muito. Entendi. Então tá aí uma questão, acho que às vezes é importante a gente ser persistente, né, ter aquela persuasão referente ao seu produto, referente a você, a determinação, mas às vezes não se cobrar tanto, porque Entendi. As coisas elas acabam acontecendo. Então é isso, acho que basicamente. Legal, show de bola. Lúcia, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bacana, tenho certeza que as super vendedoras que estão te assistindo agora teve um esclarecimento, vários insights para a profissão de vendas. Legal mesmo, muito obrigado. Eu que fico feliz de poder contribuir para todas as mulheres, né? Eu que falo com mulheres desde 2007, que resolvi fazer
ser e fazer a diferença na vida de pessoas, né? E como mulher que enfrentei diversas questões aí dentro da minha vida, diversos problemas e tive que superá-los todos, e graças a Deus eu consegui superar, teve um momento que eu falei, eu também tenho uma missão, que é passar isso para outras mulheres que estão começando ou mesmo que já estão no início de carreira, né? E lembrando que dentro da vida da gente é como nas vendas, a gente tem o início, né? Como no namoro, o início, a gente tem a paquera, o noivado, para depois vir o casamento e às vezes depois também a separação, né? Que faz parte da vida também. Então, as empresas, as pessoas, eu também dou esse treinamento de vendas, de atendimento ao cliente, telemarketing dentro das empresas, tá? E às vezes, de vez em quando, eu abro curso aberto 2, 3 vezes por ano apenas, porque não dá tempo devido à agenda mesmo com relação às palestras e aos treinamentos que eu acabo aplicando em company. Então, quem quiser me achar aí, anotem meu site, www.luciaalves.com.br, ou então no meu e-mail, contato@luciaalves.com.br. Mande suas dúvidas, mande suas sugestões, pode fazer pergunta, vai ser um prazer enorme responder a todas as questões das poderosas, Das estrelas, né? Das estrelas super poderosas do Super Vendedores. Legal. E você que assistiu ao nosso bate-papo, todas as ideias, todos os insights da Lúcia, eu queria pedir 2 grandes favores para você. O primeiro, é claro, é se inscrever no nosso canal, dar um joinha nesse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal, a exposição dos vídeos, das entrevistas. E o segundo é que você encaminhe o link desse nosso bate-papo para alguma amiga ou colega de trabalho que de repente esteja precisando dar um up na carreira, está desanimada, agora é final de ano, muita pressão. Às vezes um vídeo, os insights que a Lúcia deu para você, só de você encaminhar para alguém, eu tenho certeza que você vai estar fazendo um grande ato, vai ser um grande presente para essa pessoa, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, tenho certeza que a Lúcia vai ficar ligada, eu também sempre respondo quando é possível, e feedbacks são sempre bem-vindos. Lúcia, mais uma vez, muito obrigada, foi um grande prazer bater um papo com você. Eu que agradeço, desejo a você agora aí, né, um ótimo final de ano e a todas as estrelas poderosas e os poderosos também, é claro, né? Um super final de ano, super Natal e um ano novo aí, um 2016 maravilhoso. Eu costumo dizer que vamos fechar 2015 com chave de ouro e abrir 2016 com chave de diamante. Legal. Tá nas suas mãos. É isso aí. Obrigado, tá Lúcia. Tá nas suas mãos. Tchau. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.